Esse é o último after. Depois eu tô livre, eu tô liberta da maldição. Não tem mais fanfic. Não tem mais nada pra me assistir. Ah, eu tô tão feliz. Mas bravo, porque esse filme realmente ele me estressa bastante. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E bem-vindos ao último episódio sobre os 5 filmes de After. Um filme que me gera tantas dúvidas em relação a tantas coisas, tantas. Como que essas pessoas se reuniam? Essas mulheres se reuniam e discutiam sobre esse roteiro e falavam, faz todo sentido, esse homem é tudo que todas as mulheres querem. Não faz sentido pra mim. E a gente deixou o quarto filme com o Hardin, com seu best-seller chamado After, onde ele usa os nomes verdadeiros para contar a história verdadeira. Ele quer contar o lado dele da história, que dá muito dinheiro, ele faz muito sucesso. Só que a editora já pagou 250 mil libras para ele fazer o segundo livro, só que ele não tem inspiração. Por quê? Porque ele não é um bom escritor. Ele não sabe desenvolver uma narrativa. Ele apenas foi muito filha da puta com uma mulher e pegou tudo isso e monetizou. Agora que não tem mais Tessa, ele não sabe o que escrever porque ele nunca foi bom escritor! E ele decidiu voltar a beber por causa disso, porque, nossa, eu não sei escrever, minha vida é triste, eu não tenho ninguém pra usar, pra fazer dinheiro de novo. E agora ele voltou a beber, porque até esse momento ele tava sóbrio. Ele vai conversar com a editora dele, e a editora dele fala que ele tem que tomar jeito, porque não é 1800, as pessoas vão esquecer dele tão rápido quanto começaram, e que é bom ele acelerar esse manuscrito aí, porque tem que lançar no Natal. E ele fala, massa, tá bom. E logo depois disso ele começa a beber e a editora, chefe profissional, vai com ele pra balada, onde aparece uma terceira amiga e as duas chamam ele pra homenagem. Ele segue tratando elas como se elas fossem lixo em todo o período. Elas ignoram tudo que ele fala ou age e continuam ativamente trabalhando para que essa homenagem aconteça. Eu não sei se essa homenagem acontece ou não, mas todo mundo acorda, elas estão usando as roupas dele e ele olha tipo, eu não acredito que vocês pegaram minhas roupas. E elas falam enquanto ele tá dormindo que ele tá assim porque ele nunca vai superar a Tessa, porque ela nunca vai voltar pra ele. O que deixa ele mais mal-humorado ainda. E daí depois disso ele vai encontrar os pais dele, o pai novo e a mãe de sempre. E os dois estão agindo como se eles tivessem moral pra falar qualquer coisa a qualquer momento, falando que ele tem que tomar jeito, que eles chamam ele pra almoçar e o almoço do Hardin é o whisky. Ele no ápice dos 22 anos dele. E eles estão falando pra ele tomar jeito, porque não tem condições. O pai dele fala que ele é um bom escritor, mas é que ele precisa se inspirar mais. E daí ele fala, falou o cara que nunca escreveu nada. Só que o pai dele, novo, é dono de uma editora e ele lê bastante manuscrito quando ele não pede pra Tessa ler. Pedia, porque ela não tá mais no emprego. O pai tem que sair corrido porque ele tá trabalhando, ele vai expandir os negócios dele pra Londres e ele fica com a mãe dele conversando. E daí a mãe dele tá tentando falar que ele presta, assim, que ele tá tipo, eu não consigo escrever um livro. Eu sou um autor de um livro só. E daí ela fala, não, fica na paz. Sabe quem encontrei? A Natalie. Natalie tá morando em Portugal. Dele, nossa, por quê? E daí você está me perguntando, quem é Natalie? Ela apareceu nos outros filmes e a gente não percebeu? Não, ela é nova. Ela foi criada só pro filme 5. E se você, por alguma razão psicológica, acha que a história do Hardin e da Tessa é uma história de amor verdadeiro, se prepara, porque no 5º filme a Tessa aparece só nos 10 minutos finais. Essa é uma jornada só do Hardin, sendo ele. E o Hardin decide ir atrás da Natalie em Portugal. E a gente vê 10 minutos do Hardin se situando em Portugal. Ele entrando na casinha que vai alugar, ele procurando o endereço do lugar onde a Natalie tá trabalhando, porque esse filme só tem 1h30, eles precisavam que esse filme tivesse 1h30, então a gente vai ver muita coisa que não serve pra nada. Ele chega, a Natalie tá trabalhando numa loja de festas, assim, de roupa de festa, de roupa de casamento, ela tá ajudando uma noiva. Ele chega, a Natalie tá tipo, o que você tá fazendo aqui? Ela tá brava? E ele fala, não, eu tô tentando ser uma pessoa melhor, eu vim aqui pra me resolver com você. Ela fala, não tem nada pra resolver com você, sai daqui. Ele fala, mas eu vim de sei lá eu aonde, porque nesse filme eles não estabelecem onde as pessoas estão, até Portugal pra falar com você. E ela fala, o que eu tenho a ver com isso, meu bem? Sai daqui. Só que esse senso de amor próprio da Natalie dura tipo 30 segundos, porque depois ela liga pra ele e fala, vamos se encontrar então. Quem é a Natalie? Vou explicar. Há 5 anos atrás, o Hardin ele é só um bad boy, com seus 16 anos de idade, ou 17 ou 15. E ele está numa oficina mecânica jogando com os outros amigos dele e a Natalie surge. Ela surge pra arrumar o carro dela. Ela super ok, dá uma olhadinha pro Hardin, ela vai embora. E o Hardin, que não tem tesão em mulher, mas sim tesão em aposta, ele aposta que ele vai conseguir transar com a Natalie, sem saber nada sobre ela. Então ele dá em cima dela, ela se apaixona por ele, eles vão transar. Ele convence ela a gravar um vídeo dos dois transando. Ele manda esse vídeo pra um amigo dele e esse amigo
manda pra vários amigos e eles publicam na internet. Como que é pra gente torcer pra esse homem? Como que você escreve uma história dessa e espera que alguém sinta alguma coisa por aquele descabelado? Gente, eu queria que o Hardin se materializasse na minha frente como um ser humano pra eu poder matar ele. O Hardin, ele tá muito além de só tentar ser uma pessoa melhor. Ele precisa ser exorcizado dele mesmo. Olha o que ele fez. Ele gravou a menina. E daí ela vai se encontrar com ele e ela é uma alma. Ela tipo, não foi tão ruim assim. Mas ela explica pra ele que ela foi pra Portugal porque ela perdeu a bolsa de estudos dela na universidade por causa daquela gravação. E os pais dela expulsaram ela de casa por causa daquela gravação. E ela procurou um lugar onde fosse barato pra morar e que ela pudesse não ser reconhecida. Ele fodeu com a vida dela em tantos níveis diferentes. E daí ele fala, ai, me desculpa, eu tô muito arrependida. E ela tem que consolar ele. Ela tem que consolar ele. E ela leva ele pra comer pra ele se sentir melhor. Eu não consigo acreditar que só mulher escreveu isso. Será que elas se odeiam nesse nível? Vocês leram os after? Isso acontece no after? Tá escrito que ele cometeu um crime expondo uma menina pra provar uma aposta. Tá no livro. Vocês leram? Isso vendeu? Não, gente. É difícil pra mim, é difícil. Porque foram 5 filmes. Teve 5 filmes e o último foi lançado no cinema. Alguém foi ver. Você se sente atraente por esse homem que cometeu vários crimes, sobretudo com uma menina que eles escolheram por isso no filme. Não é um documentário, não é como se a gente estivesse retratando a vida real do Hardin. Não, ele não existe. Você poderia fazer ele menos o pior ser humano da face da Terra. Mas não, a gente tem que odiar ele profundamente. Ou não, ó. Se você acha que o Hardin é um bom interesse romântico, você vai procurar ajuda psicológica. Você vai procurar ajuda espiritual. Você vai procurar alguma ajuda, porque isso não tá certo. Você tem que ver se a culpa é do teu pai, que não te amou, da tua mãe, que te odeia. Alguma coisa aí tá acontecendo. Quem que fez isso com você pra você ter atração por isso? A Natalie, pra consolar o Hardin que tá triste, chama ele pra ir pra praia. E daí na praia, ele conhece um valentão bad boy. Só que ele é tipo o mais bonzinho valentão. Ele tem sinais muito misturados. Ele chega todo bad boy, assim, com tatuagem, falando coisas. E daí ele fala, esse aqui é o Hardin, ele é escritor. Daí o que você acha que esse homem, que é pra ser um valentão sem cérebro, só forte, fala? Ah, eu ouvi falar que as pessoas têm dentro de si um só livro. Apenas aquelas que têm talento conseguem escrever um segundo. Que profundo! Pra você fazer um bullying assim. Ele chega todo, e aí, cara? E a propósito, eu acho que você não tem talento. Eu acho que você não é um bom escritor. Vamos pular de um penhasco? E é isso que eles fazem, eles vão pular de um penhasco. Eles pulam de um penhasco, o Hardin sobrevive do penhasco, infelizmente. E ele tem algumas alucinações quando ele tava no rio com a Tessa. E nós estamos nesse ponto no minuto 40 do filme, e a Tessa, nem sinal da Tessa. Nada da Tessa. Tessa tá sei lá o que tá acontecendo com a Tessa, a gente não sabe. E ele segue sem nenhuma inspiração. Ele tá tipo, meu Deus, o que eu vou escrever? E daí ele escreve no computador, eu não sei o que escrever. E daí a Natalie manda um recado pra ele, lembra que a Natalie falou que ele foi o primeiro crush da vida dela. E ele lembra, ah, meu Deus, eu fui péssimo com outra mulher, eu não lembrava, eu vou escrever sobre ela. E a partir desse momento, eles começam a escrever um livro chamado Before, que é o relacionamento dele com a Natalie. Ele vai pra Portugal pra fazer as pazes com ela e decide monetizar o que ele fez com ela também. E a Natalie, na sua pobreza, chama ele pra andar de barco, e os dois estão andando de barco pelo mar português, e ele começa a falar que ele não consegue escrever, e ela, nossa, tadinho, sua vida deve ser tão difícil. Ele fala, antes eu tinha minha musa, que era a Tessa, e as palavras vinham facilmente, agora eu não tenho ninguém. E daí ela fala, nossa, mas a Tessa deve ter gostado do livro. E ele fala, não, ela odiou, porque ela não sabia que eu tava escrevendo sobre ela. E a Natalie olha pra ele e fala, você sabe que é muito ruim quando alguém divulga alguma coisa nossa sem nenhum consentimento. E naquele momento ele pensa, é verdade, consentimento, que coisa incrível. Que palavra é essa? Ah, é o que eu fiz com você e é o que eu fiz com a Tessa. Isso não parece bom. E naquele momento ele cria um fiapo de consciência. Fiapo, bem curto. E daí a Natalie olha pra uma casa no meio de lugar nenhum e fala, ai, meu sonho é morar ali, onde não tem ninguém. E daí ele fala, mas não é solitário? Dela não é solitário. Ele sai do barquinho, vão pra praia de novo. Dessa vez o bad boy, ele é mais confuso ainda, porque ele chega todo, eu sei quem você é. Ela não falou seu nome, mas eu sei quem você é. Eu sei o que você fez com ela. Quando ela chegou aqui em Portugal, ela não tinha abrigo no lugar. Parecia que tinha só uma casca dela mesma. Esse período que ela esteve aqui, ela só se recuperou porque nós criamos uma rede de apoio pra ela. E foi com muita conversa que ela voltou a ter o brilho natural dela. Você não merece ela é muito melhor que você. Que bullying é esse? Que homem babaca é esse que conta como ele conversou um ano inteiro com a Natalie para que ela seja uma pessoa melhor? Não porque ele queria comer ela, porque eles só são amigos. O cara que era pra ser o que faz bullying é o melhor homem do filme inteiro.
O que acontece? O Hardin bebe muito, os dois caem na porrada e eles brigam bastante, eles vão pra cadeia e quem tem que tirar o Hardin é o pai dele. O pai dele fala, toma jeito, meu Deus do céu, parece que só a tua vida é triste. Isso é patético, supera, Tessa, faz 2 anos já. E daí ele fala, filho, você tem que parar de achar que a Tessa é seu único amor. Da mesma maneira como eu tenho um espaço no meu coração para sua mãe e mesmo assim eu e sua mãe temos casamentos felizes, você também pode ter outros amores e deixar esse espaço no coração para Tessa. Só que ele tá falando como se ele não tivesse transado com a mãe do Hardin um dia antes do casamento e a esposa dele descobrisse e ela só está com ele provavelmente por causa do dinheiro. Ele fala isso com uma sinceridade que você olha para ele... A Tessa foi uma parte importante da sua vida. Você tem que seguir em frente e manter a Tessa no seu coração, como eu fiz com a sua mãe. Pelos 21 anos que eu fingi que não era seu pai. Mas agi de maneira paterna. E daí o Hardin fala, cara, real. Real mesmo. Real massa, massa, massa. Obrigada, pai. E daí ele fica tipo, ai, você me chamou de pai. E daí ele fala, ai, sim, a gente é completamente instável juntos. E você tem dinheiro e eu preciso de um pai com dinheiro, porque o outro tinha dinheiro, esse também tem dinheiro. Ele também entrega um convite de casamento, porque o Landon vai casar e ele quer que o Hardin seja o best man dele, seja o padrinho, baseado em nada. Eles nunca fizeram, eles só brigaram. Eles não têm nenhum relacionamento. Mas ele, depois que teve essa conversa maravilhosa com o pai dele, e decide mudar de vida. Ele fala, cara, é isso. Eu tenho que tomar jeito. Porque realmente eu vou guardar um espaço no coração pra Tessa e a vida que segue. Vou parar de beber, joga o álcool no chão, assim, pra ser dramático. Ah, e tem uma coisa que eu não falei pra vocês, que é importante pra gente continuar odiando mais ainda o Hardin, é que ele tava indo pra Portugal e passa uma aeromoça. A aeromoça é muito educada com ele, mas na cabeça dele, ele imagina que a aeromoça deu em cima dele e ele e a aeromoça transam no banheiro. Me diga, por que essa cena existe? Não aconteceu de verdade. A gente parou pra ver o Hardin imaginando que ele estava comendo a aeromoça. Eu acho que é sátira. Será que isso é sátira? Eu tô começando a repensar o que eu acho que é sátira, porque não é possível. Não é possível. Mas agora o Hardin parou de beber e ele tá escrevendo loucamente, se apropriando da história de outra mulher que ele destruiu. E a Natalie chega com uma cesta cheia de frutas e queijos e vinhos pra cuidar dele, porque ele apanhou na briga. E ele fala, ah, eu não tô bebendo mais. Ela, E ela tenta beijar ele. Mulher, se preserva. Nossa. Essa personagem... E daí ele fala, não posso beijar você porque eu ainda tô apaixonado pela Tessa. E ela fala, massa, melhores amigos então. E eles passam o resto do período que ele tá em Portugal como BFFs. Whatever. Ela entendeu super bem, ela tá achando tudo muito bom. Ela acha que ela não precisa de ajuda médica ou psicológica. E ele vive pedindo perdão pra ela. E chorando, e ela falando, não foi culpa sua. Não foi você que soltou o vídeo. Ele fala, mas fui eu que gravei dela. Sim, mas você foi sincero. Ele fala, não fui sincero com você, eu menti. Eu gravei pensando em mandar pro meu amigo dela. Não, mas você mudou. E ele, eu não mudei. Se tem uma coisa que o Hardin é sincero nesse filme, ele se comunica. Ele fala, eu menti pra você. E dela, mas você mudou. E ele, não. E ele escreve o manuscrito até quase o dia do casamento do Landon. Mas agora que ele aprendeu coisas novas, ele chega na loja onde a Natalie trabalha, entrega o manuscrito e fala, eu escrevi um livro, você está nele. E agora que eu aprendi essa palavrinha mágica chamada consentimento, eu acho que eu vou usar, então eu não mandei pra ninguém, só se você autorizar eu publico. E ela, como é um personagem, ela tem a profundidade de um coador de café, lê, adora e fala, tá aprovadíssimo, nossa, tá muito aprovado. Pra caralho, que história linda, que história maravilhosa, que perfeição. Eu não tenho como essa história ser maravilhosa e perfeita. Não tem como. Mas ela não, tá aprovadíssimo. E em troca ela ganha a casa que ela sempre sonhou em morar lá em Portugal. Ela foi premiada com uma casa por ela. Não sei, mano. E daí, um pouco antes de... Essa cena é tão ruim. Um pouco antes de ele pegar o avião e ir pra seja lá onde for, que o Landon tá morando agora, ele anda na praia e daí você vê no canto da tela umas imagens da Tessa e o Hardin pega um pauzinho, faz um coração e faz um H e um T e um maisinho. Pra nada, pra ninguém, e deixa na areia. E faz um coração com um pauzinho na areia com o nome dos dois. E daí ele pega o avião e vai pro casamento. No casamento, a Tessa é madrinha e o Hardin é padrinho. E a noiva fala que ele só é padrinho porque ele é irmão do Landon. Só que eles nem são irmãos, sabe? Não precisava ter chamado ele. E os dois vão entrar juntos no casamento. E daí tem o casamento. E, enfim, depois de 2 anos, a Tessa é abençoada com a remoção da franja ruim. Eles vão dançar juntos. Daí eles dançam juntos no casamento. Ela fala que ele tá lindíssimo. E ele responde falando que ela é a mulher mais linda de todas as festas que existem na história das festas. Ele vai fazer o discurso de best man, de padrinho. E ele começa o discurso até ok, mas no final ele fica com o olho marejado e olha e fala, vocês têm muita sorte.
de poder passar a vida toda com o amor da vida de vocês. Olha pra Tessa e fala, eu não tenho essa mesma sorte. E a Tessa fica mal e sai correndo, e o Hardin, sendo ele mesmo, abandona o próprio discurso e vai atrás dela. Quando ele vai atrás dela, ela tá, tipo, sei lá, chorando, foda-se também. E ela pede desculpas pra ele. Ela pede desculpas pra ele, porque ela agiu mal quando lê os manuscritos. Ela fala, eu fiquei mal porque eu fiquei pensando no que os outros iam pensar de nós, no que eles iam pensar de mim. Mas eu entendi, nesses 25 meses, que eu escolho você. Eu escolho você, que monetizou a nosso relacionamento abusivo. Você é tudo que eu preciso. E daí eles transam. Porque, novamente, trans é vírgula no relacionamento deles. Depois que eles transam, ele pede ela em casamento, com um anel que ele tira da própria mão. Ela aceita, porque não tem motivos pra ela não aceitar. Corta pro futuro. Hardin tá mal vestido, como ele esteve mal vestido o filme todo. Ele está chegando na casa dele. E a Tessa está grávida com uma filhinha pequena deles. E eu não sei se eu preciso falar pra vocês, não é assim que infertilidade funciona. Como assim ela teve 2 filhos? Vocês ficaram 3 filmes me enchendo o saco falando que ela não podia ter filho e agora ela teve 2? De boa? Sem nenhum problema? Ou, atenção, o Hardin é tão narcisista que os espermatozoides dele são igualmente narcisistas e eles decidiram ficar naquele útero até ele ser fecundado, porque eles não são obrigados e eles não vão viver a tragédia da Tessa, eles ficaram naquele útero. Não importa que não dava pra ter filho, eles ficaram lá, eles falaram, eu não vou morrer. Até que o óvulo desceu e ele foi fecundado por causa de narcisismo. É a única explicação. Como assim eles acabam com 2 filhos? Grávida, o médico falou, as chances de você ter filhos é mínima, e se você conseguir engravidar, você vai perder essa criança. E eles são tipo várias crianças. E o filme acaba com ela feliz, com um marido que só deve fazer bem pra ela, com filhos, sei lá, dona de casa. Que merda! Que... Esse filme, ele atrasou o empoderamento das mulheres em 10 anos, sozinho. A sociedade é pior por causa desse filme. Nós, mulheres, perdemos pontos, como o gênero, por causa desse filme. E é isso, gente, acabou. Eu nunca mais vou ter que falar de After. Se lançarem um After novo, foda-se, eu não vou falar de After. Eu nunca mais vou falar de After. Eu não vou falar de Minha Culpa Londres. Eu não sou obrigada. Vocês não podem fazer isso comigo. E é isso. Gostaram desse vídeo? Se sim, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Mas não porque eu falo de fanfic, porque eu não vou falar mais de fanfic, porque eu não tenho mais fanfic pra falar. Dá uma olhada na minha descrição. Tem grupo no Telegram, tem um formulário de indicação de filmes. E se você quiser ser membro do meu canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.